no dia 31 do mesmo mês para
Seja bem-vindo, Nani. Bom dia. Bom dia, Zubim. Bom dia, rádio. Bom dia a todo mundo. Só lembrando a quem está ouvindo a gente pela Estação 104 FM, que também está sendo transmitido ao vivo pela página e pelo canal no YouTube da Prensa de Babel. Nani, vamos começar já vendo como o assunto que está quente em Búzios no momento, que é a tal da revitalização da Rua das Pedras. É uma obra que era muito esperada pelos empresários, pela localidade toda, mas que parece que, nesse momento, não era o adequado para fazer. Essa parece ser um consenso dos comerciantes, pelo menos do centro de Búzios. Como é que você está vendo essa questão? Você que também é um empresário daquele local ali. A gente conversamos muito com o governo no início da pandemia. É evidente que a Rua das Pedras precisava de reforma. 6 municípios, 24 anos de municípios, não teve investimento no centro da cidade, em particular na Rua das Pedras. Era combinado de fazer essa obra quando teve essa possibilidade, com a pandemia, tudo fechado, maio, junho, julho, agosto, mas nada aconteceu. E, de repente, sem aviso nenhum, um dia por outro, aparece uma licitação final de agosto para começar essa obra em setembro. Em setembro, imagina 6 meses fechada e você começa com uma obra que vai ter que revolucionar a Rua das Pedras. A dificuldade que parece é justamente essa, né, Nani? Já estava tanto tempo fechado por conta da questão sanitária e agora, quando parece que vai dar um respiro, teria que parar por conta da obra. Não sei o que passa na cabeça do governo, do prefeito. É uma irresponsabilidade. Tem que ter concertação. E tem na Cavalhas que a Rua das Pedras é tombada. A lei de 2019, o Jânio Mendes, na Alerj, tombou a Rua das Pedras. Então, quando você vai revitalizar a Rua das Pedras, tem que ter um consenso e um estudo muito profundo. Tem uma discussão com a sociedade também, porque é um patrimônio. É um patrimônio histórico, está tombado. E o valor da obra, 700 mil reais, é insignificante. Então, se pergunta, 700 mil reais para renovar a Rua das Pedras, 25 anos de maltrato, uma praça em qualquer lugar da cidade é 1 milhão, 1 milhão e 300, e totalmente desproporcionado. Eu penso que é uma obra de vingança contra o comércio que não está apoiando a candidatura da situação. Hoje, eu sinto pessoalmente que tem um rancor muito grande do poder, que é a Associação Comercial, a Associação dos Hotéis e a oposição. Nós somos oposição ao governo de Búzios, tentamos dialogar muitas vezes, mas esse diálogo sempre foi desprestigiado. Você colocava aqui que o valor da reforma colocada para a Rua das Pedras é um valor pequeno em relação a uma reforma de uma praça e outras questões. Vocês chegaram a ver o projeto, os comerciantes viram esse projeto? Olha, teve uma apresentação de um projeto do Índio da Costa, mas não é estrutural, é um desenho, é questionável, mas, por exemplo, você tem toda a filiação elétrica da Rua das Pedras que parece um papagaio. Então, você tem o sistema de drenagem, tudo isso não está sendo resolvido. Então, parece que vai tirar 7 árvores, 7 amendoeiros. Claro que tem que tirar árvore mesmo. Eu sou contra tirar árvore. Eu moro nessa rua há 30 anos. Parece já tem que plantar ninguém está vendo como é que é essa obra. Qual é o plano da obra? Eu não sei, eu penso que uma reforma tem que ser apresentada na população, porque não sou pessoa da Rua das Pedras que tem que opinar. Sim, justamente o que você falava, é um patrimônio público, está tombado, agora é uma discussão social geral da cidade toda. Exatamente, essa é de tudo nós. E você mora na Sembrasa, na Raça, e você mora no Bairro Formoso, na Rua das Pedras, ou no centro, você tem que opinar nessa reforma, tem que ser apresentada na população. É muito importante. E como a gente discutia ontem, Iva, com o Chita aqui, a Rua das Pedras não vai atingir só quem trabalha na Rua das Pedras. A Rua das Pedras vai ser um efeito em cadeia para todo o município. Sem contar aqui para o mundo inteiro. Aí você levanta uma questão muito importante. A Rua das Pedras é internacionalmente conhecida. O sucesso de Búzios é a natureza,
e a Rua das Pedras. A natureza de Búzios que é deslumbrante, essa aldeia de pescador que hoje se transformou em uma cidade enorme, perdemos a identidade totalmente, mas ainda está sobrando alguma coisa de notoriedade, que, por exemplo, a Rua das Pedras. E lá, eu acho que o governo está totalmente equivocado. Eu vou repetir, para mim é um ato de vingança que a gente não está apoiando o governo. Você acredita que seria um ato de vingança mexer na rua principal da cidade nesse momento tão difícil de retomada da abertura do comércio? Com certeza absoluta. O valor, a época, e 5 meses para acabar a obra. Entende? Então, imagina começar na obra da frente do Chemichu. Vamos pensar que a gente não sabe se vai ter comemorações do Réveillon, mas, em teoria, essa obra passaria pelo Réveillon e entraria aí pelo início de janeiro, no pleno verão. De qualquer jeito, temos um festival de gastronomia no mês de outubro, acho que está previsto isso, coisa que está incluída. Como eu vou fazer um festival de gastronomia e uma obra desse albergador? E tem também a perspectiva de que tenha retomada dos transatlânticos a partir do final de novembro. Quem vai caminhar dos Ossos até o centro para ver a rua em obra? São questionamentos. Tem 100% do comerciante de Búzios contra. Não tem meia dúzia, não. 100% do comerciante de Búzios é contra essa obra. Em um momento houve realmente uma chamada para que as associações, as entidades, os representantes da comunidade participassem de uma reunião para a apresentação desse projeto, que se sabem é o que foi publicado, é isso? Não, foi tudo a moda bambu. Chamou a gente, disfarçou, fingiu que estava de acordo. Então, foi uma situação muito esquisita que depois não dava nem mais para ir para uma reunião, porque você sabia que para enganar a gente. Se a gente começou uma pandemia o mês de março, nem precisava, porque não tinha pandemia o mês de março. A gente começou a ter um pouquinho de casa no mês de maio, junho. Perdemos março, perdemos abril, foi um desastre para o comércio. E aí, nada acontecia. Maio, junho, julho, agora será que o governo, com 700 mil reais, olha o valor, 700 mil reais, precisava de tanto incômodo de prejudicar o comércio hoje, na boca do verão, quando a gente tinha 4 meses para fazer isso. Você faz parte da Associação Comercial Empresarial de Búzios há muitos anos. A associação entrou ontem com uma ação na justiça para tentar brecar a licitação para início dessa obra. Exatamente. Então, aí, na pressão do comércio, em cima desse problema, a resposta da associação comercial foi de entrar na comandante de segurança, que o Jaqui Sidbon, que é o presidente, o Rodrigo Sobral, o vice-presidente, eu não faço mais parte da diretoria, e acho que fizeram o que tem que ser feito, que apoio totalmente esse mandado de segurança para não acontecer essa obra nesse momento de asfixia do comércio. Somado essa questão da Rua das Pedras, eu tenho certeza que você quer falar um pouco aí, porque eu acho que é o que todos os empresários de Búzios têm colocado, e é uma discussão que realmente é latente para o município, que é a questão da barreira sanitária. Todo mundo compreende que é necessária uma barreira sanitária por conta da pandemia de Covid-19, mas há questionamentos da forma como essa barreira está sendo efetivada em uma das entradas da cidade, que é ali onde é chamado de Centrinho, que divide Búzios e Cabo Frio, e uma outra barreira que, curiosamente, fica no meio do município, excluindo, inclusive, o bairro da Rasa da suposta proteção dessa barreira sanitária. Muito bem. Eu sou totalmente contra a lei de calamidade pública, a lei de emergência, que dá poder aos políticos de barganhar. Porque vamos avaliar Búzios. Quantas casas temos em Búzios? Insignificantes. Quantos mortos teve em Búzios? Insignificantes. Tem 4 ou 5 casas, e misturado com comorbidade, que tem câncer, morre do Covid, que tem infarto, morre do Covid, que tem obesidade, diabetes, colesterol, morre do Covid. Eu não me sinto em perigo na cidade de Búzios. Uma cidade ventilada, uma temperatura boa. A nenhum momento eu vejo uma pandemia dentro de Búzios.
Porque uma coisa, o Rio Grande do Sul, onde tem fria, onde tem uma população densa, São Paulo, tudo isso, mas Búzios, uma cidade como Búzios, vamos estudar um pouquinho. A Sembraça não tem isolamento. Na Rasa, está fora da barreira, não tem isolamento. Se essa pandemia é tão forte, teria que ter milhares de mortes. É super questionável, Nani, independente de concordar ou não com o que você pensa sobre a pandemia, mas é muito questionável que a Rasa esteja fora da barreira, já que a barreira é para proteger a cidade. Mas uma pandemia tem que ter explicação lógica. Tem que ter um tamanho que diz, não, é perigoso demais. Vamos no internacional. Tem 700 mil mortos no mundo inteiro, com uma população de 8 bilhões de pessoas. 700 mil mortos. Na gripe espanhola, no início do século, teve 70 milhões de mortos. Olha o número, 70 milhões de mortos. Só que a população da Terra, na época, era 1 bilhão e 600 milhões, 1 bilhão e 700 milhões. Não chegava a 2 bilhões. Se eu faço uma transposição de população, seria 4 ou 5 vezes mais, teria que ter hoje 300 milhões de mortes para ser uma pandemia tipo a gripe espanhola. E tem 700 milhões de mortes. Nesses 700 mil mortos, eu vou fazer um desconto. E todo inverno, os velhos, igual a mim, morrem de pneumonia, de infecção pulmonar. Porque você está velho, você tem problema no fígado, tem problema no rim, tem problema na joelha. É evidente que na pneumonia tem muita chance de me levar no cemitério. Mas esse é o perigo da vida. Eu estou vendo a posição de Bolsonaro, está coberto de razão. Para mim, o Bolsonaro tem uma visão correta dessa pandemia. Ele pode ser uma pessoa que não se exprime de uma maneira acadêmica, mas é evidente que tem que... Eu sou o isolamento vertical. Porque vamos lá no Brasil. Eu pergunto a você, a Rosina tem quantos habitantes? O Complexo da Maria, o Complexo do Alemão, do Jacaré, do Macada, tudo tem mais de 50 favelas no Rio. Tem isolamento? Não, esse é um dos grandes problemas dessa comunidade. Não tem água. Ou seja, 5 milhões de pessoas não tem água, não tem escola, não tem sabor, não tem dinheiro, e morrem em quarto de 10 metros quadrados, 4 ou 5 pessoas, com rua de 2 metros de largura. E a proximidade da classe média, dos imóveis da classe média, não é 50 metros. Se você vai no Cantagalo, a favela chega, a comunidade, que agora se fala de comunidade, chega no prédio, na beira do prédio. Se essa contaminação é tão forte, porque os empregados que trabalham nesse imóvel moram na comunidade, aí teria que ter milhões de mortes. Aí a gente se compara o Brasil e a Europa, a França, a Itália. Mas se você vai somar a população da França, a França tem 70 milhões, a Itália chega a 50, a Espanha 40, a Inglaterra 50 ou 60. E o Brasil tem 230 milhões de pessoas, um continente. Então, essa comparação tem que ser feita a Europa e o Brasil. O Brasil não chega a metade dos mortos da Europa. Então, a gente está sob histeria e influência, onde que a gente quer derrubar um sistema político no Brasil que, por monte de razão, Bolsonaro está sendo atacado. Essa é a minha visão das coisas. Por exemplo, eu me sinto, tem que tomar cuidado, mas fica em casa, tem 60 anos, na juventude, vai ficar isolado quanto tempo. Eu depois vou dizer, como vamos viver? 6 meses fechados. Não recebo salário, meus negócios são fechados, meus empregados são desempregados. Você acha que a gente vive com 300 reais de subsídio? Quem vai pagar a luz, quem vai pagar a água, quem vai pagar a comida, quem vai pagar a gasolina? Só para ver aqui, hoje eu gastei 50 reais de gasolina. Entende? Então, quem vai me dar esses 50 reais? Isso me faz pensar o que você colocava agora, você citou em comunidade do Rio de Janeiro, mas tem as periferias de Búzios, né? Você também está atento a isso aí, na questão de Sim, eu visito a periferia todos os dias. Sim, as preocupações sociais são muito parecidas, dadas as devidas diferenças. Jardim de Esperança, Cabo Frio. Então, essa pandemia está mal explicada. Eu sinto uma histeria coletiva. Eu penso que é uma pandemia tecnológica. Não é só em Búzios, não. No mundo inteiro. Da periferia aqui dos municípios da região dos lagos, como a gente observa bem isso. Os bairros da
periferia, não se vê nenhum tipo de controle. No Brasil inteiro. Quando você vai ver, olha a população do Brasil, 230 milhões. Concorda? Quem vive em comunidades desses 230 milhões? 100 milhões de pessoas. Nós temos 100 milhões de pessoas que não têm esgoto, que não têm água e que não têm dinheiro. Justamente a gente tem que dar um subsídio de R$600, justamente para, pelo menos, comer. Você, com R$600, você come, você não vai fazer resto. Então, se nós temos 100 milhões de pessoas que não têm condição de se isolar, me diz, não é feito o resto da população, então eu penso que está mal administrado, e não só a nível Brasil, a nível mundial, e é uma dúvida. Eu penso o seguinte, que era para acabar essa pandemia, desliga a internet. Se a gente desliga a internet, não tem mais pandemia. Você não vai ficar nunca em casa. Vai ser impossível a população ficar em casa se não tem internet. Opa! Pensa isso. Pensa nisso. É internet. Sem internet, sem televisão. E você fica em casa? Não. Vai aumentar o número de crianças também, vai crescer. Exatamente. Então, vamos avaliar quanto tempo você usa a internet. 10 anos. Não passa disso. É então, recente, esse boom da internet é recente, sim, é verdade. 10 anos. Então, essa pandemia chega com a internet, uma massa, eu não olho mais a televisão. Estou sob pressão da influência que não entende. Eu penso que serviço essencial, pois a televisão não é serviço essencial. A informação não é serviço essencial. Você pode dar a notícia da pandemia 1 hora por dia a qualquer televisão. Lá é 24 horas por dia. 24 horas por dia é só o Covid. Você sai da rua, Covid. Nani, a gente vai dar só uma paradinha para os comerciais. A gente já retorna daqui a pouco para conversar mais um pouco sobre esses temas relacionados ao município de Búzios agora, hein, Nani? Se você quiser fazer perguntas para o nosso convidado de hoje, entra aqui no Zap e fale comigo, 229-9908-3807. Digite, por favor, para facilitar aqui o andamento do programa, tá bom? Daí vem conto.
por que uma área social, como o Vitor fala, as comunidades são pequenas comparadas às comunidades de Cabo Frio? Comparativamente, mais fácil, dentro de um ponto de vista de controlar ou de melhorar? Eu tenho um pensamento que é o seguinte. Cheguei em Búzios, tinha 6 mil moradores. 30 anos depois, tem 70 mil moradores. Hoje, garanto a você, pega uma foto de satélite do Google, você vê o número de casa, faz uma projeção de 4 a 5 pessoas por casa, ou baixa até 70 mil pessoas. É um crescimento exponencial. Passar de uma cidade, 5 mil pessoas, 6 mil pessoas, 70 mil, sem um planejamento estrutural do governo do Estado, do governo federal, o município não tem condição de acompanhar um crescimento desse. Então, aí nasce o crescimento desordenado. O problema da periferia é o crescimento exponencial da população. Então, hoje, a matriz econômica e o turismo está obsoleta. A nossa matriz econômica, o turismo, não responde a uma população de 70 mil pessoas. No lugar de enriquecer a periferia, a gente empobrecemos o centro histórico da cidade. Por exemplo, você vai ver que o comércio de Búzios é sucateado, porque tem excesso de comércio, tem excesso de população e não tem uma estrutura de cidades, que passamos de uma aldeia a uma cidade, Búzios, uma cidade, eu repito, de 70 mil pessoas, e cada final de semana deve ter 300, 400 mil. Então, não respondemos estruturalmente a esse volume de pessoas. Aí você se pergunta, a gente entramos em colapso ou não? O nosso sistema está colapsado. O trânsito, a saúde, a educação, o comércio, está tudo em colapso. Você não consegue circular nem no inverno, e tem ninguém nos negócios. Mas o trânsito é gigantesco. Aí se pôs a questão hoje, como vamos resolver o problema do desemprego, o problema da pobreza, o problema da juventude, o problema das mulheres. Hoje encontramos um cenário, o jovem não tem expectativa, temos 17 escolas primárias, 2 de secundária, e não tem universidade, não tem escola de formação técnica. Então, você escolariza o garoto, ele aprende a ler e a escrever, a 14 anos está na rua, sem perspectiva. Então, não é só a periferia, não. Qual é o futuro da juventude de Búzios? Temos 10 mil jovens na escola. E as mulheres? Como eles entram no mercado do trabalho, na política, no sistema social? E o futuro desse século é a integração da mulher dentro do sistema econômico, social e político. A metade do mundo não aceita as mulheres nessa situação. E o Brasil é um sistema patriarcal, onde as mulheres ainda não têm acesso igual aos homens à economia, à política e ao sistema de educação. Nós encontramos esse problema em Búzios e em qualquer lugar de periferia do Brasil. Então, hoje, eu penso que nós temos que mudar a matriz econômica da Península de Búzios, o inteiro. Temos o centro histórico e a gente tem que trabalhar para fazer da Península Continental um centro de desenvolvimento. Eu sugiro de ter uma matriz universitária, uma matriz de formação técnica, porque nós temos o petróleo da nossa frente, o maior campo petrolífero offshore do mundo é da frente à nossa cidade, e com uma chance histórica a nível do petróleo. A maior plataforma brasileira, acho que é 500 mil barris de dia, que vai abrir a plataforma Búzios, é 150 mil barris de dia. Vai ser a maior plataforma do Comperja. Então, o petróleo hoje funciona com a inteligência artificial, porque quando você trabalha em água profunda, a sonda de petróleo, ela precisa de técnica de computação, porque tudo funciona no computador. Você encontra o petróleo, porque hoje temos um computador que tem condição de tratar os dados e descobrir o petróleo a 3 mil metros de profundidade. Então, precisamos de formar uma geração a nível de informática para poder trabalhar numa área de serviço de petróleo que está a 200 metros de nós, está colada a nós. Não temos que mudar
a cidade do Búzios para uma sociedade de serviço, uma sociedade de startup de inteligência artificial, uma cidade universitária. Aí você vai transformar a periferia e você vai ter uma formação da juventude para o mercado do trabalho. O turismo não vai absorver esse mercado do trabalho. Vou abrir só um parênteses, Iva, porque o Nani e nós estamos falando periferia, e infelizmente periferia ficou pejorativo, como se fosse algo ruim, mas não é. Não. Periferia é tudo aquilo que é em volta do centro. Em torno do centro. Em torno do centro. Então, são aqueles bairros que ficam mais afastados do centro, e por isso são periféricos, estão na periferia de uma região central. Isso não quer dizer que sejam locais menores ou menos importantes que o resto da cidade. Essa população se sente excluída do processo turístico da cidade. Para essa população, tem um cenário onde não se sente participativa dessa questão. E a discussão é justamente essa, a tentativa de inserir a população que mora nesses bairros mais afastados às discussões totais da cidade. Essa parte continental de Búzios não pode ser um dormitório de trabalhador desempregado. Sim, claro. Tem que transformar um sistema econômico que valoriza essa mão de obra e forma essa mão de obra. Entende? Que dá possibilidade a essa criança, a esse garoto, de encontrar um futuro. Tem que sonhar. Qual é o sonho do jovem hoje? Gostaria de perguntar à juventude de Búzios qual é o sonho dele. Entende? E com certeza, ele não sonha de vender cocaína ou do assalto à banca. Ivan, nós noticiamos hoje essa queda de postos de trabalho, né, em Búzios, na região, hoje pela manhã. E quando você vai ver o investimento da prefeitura, é praça, quebra-mola, e botar concreto e tirar água. A resposta na crise, resposta às necessidades de uma geração, a gente faz praça e quebra-mola, mais nada. E gasta fortuna. Fortuna. Você pode ver, vai se gastar 40 ou 50 milhões em reforma de prefeitura, em reforma de quebra-mola, em reforma de praça, e vai. Não tem um investimento estrutural que vai para o desenvolvimento econômico da cidade. Não tem uma resposta do governo, por exemplo, a essa crise da pandemia que desempregou 70% da cidade. Hoje, 70% da cidade está fechada. O resultado final da pandemia em Búzios, no momento, parece ser o mais grave, justamente essa falta de perspectiva econômica para os trabalhadores, em especial, do município. Evidente. Por exemplo, nós temos nas nossas empresas funcionários de 20 anos, 15 anos, e a gente tentamos ajudar até agora, mas mais um mês as nossas empresas vão quebrar. Nós não temos mais como pegar um centavo para aguentar 5 meses fechados, mais um mês, 6 meses, a gente depois passa. E não temos nem acesso a crédito, tudo que for crédito, não tem. A gente não tem uma ajuda que seja do governo do Estado, do municipal e como se chama, do governo federal. Nenhuma ajuda. Quando você vai ver um governo que como 6 milhões de cesto básico, é o melhor de fazer um cheque cidadão, porque fazer 6 milhões de cesto básico para ajudar uma população que você não sabe a quem você vai distribuir e como você vai distribuir, é muito melhor botar 6 milhões no banco e fazer um cheque de 100, 200 reais por mês por cada pessoa que precisa. Nani, você não é só um empresário comum, você também é um homem público, você chegou a ser secretário de governo no município de Búzios. Você está atento aí à questão, ao panorama geral da movimentação política? A gente não tem como não dizer de política porque as eleições estão às portas. Então, isso influencia diretamente no que nós estamos falando sobre geração de emprego, sobre políticas públicas. Tudo isso envolve as próximas eleições, também ser determinante para como a cidade vai ser em 2021 para frente. Como você está atento a essa questão, está observando tudo isso? O maior problema é a corrupção. Gente, vamos falar claro. O maior problema que é um freio de mão é a corrupção. Quando você está vendo essas obras baratas, você está pensando o quê? Como eu podemos, na pandemia, gastar dinheiro para quebrar-mola? Para mim, vou na conclusão que essa é uma obra eleitoral para financiar candidato a vereador, candidato do governo, tudo um conluio. Você não faria, você vai escolher o momento da eleição para soltar 50 milhões de obras que não tem conexão uma com a outra. É obra pipocada. Faz a Praça da Bem Formosa, faz a Rua das Pedras 600 mil, faz uma reformazinha do PIR, mas não tem uma conexão uma coisa com outra.
que quando você vai responder a uma pandemia, você tem que fazer um plano estrutural que conecte uma ação com a outra. Tem divulgação de buzo para saber que tipo de mercado vamos ter esse verão, porque a Argentina é fechada, a Europa não vem, os americanos não vêm, não tem chileno. Não é o turismo que vai entrar em buzo. Será que... turismo de proximidade, tudo bem. A gente tem um plano para esse turismo de proximidade vem para buzo, com a graça de Deus. Vocês, na Associação Comercial, apresentaram umas ideias para a Prefeitura, não foi? Sim, a gente falamos para a Prefeitura na época de abrir a Turismo Buzo, que é um modelo tipo de turismo, que é uma empresa de fomento de turismo, mas acho que ele está começando a mandar essa na Câmara. Mesma coisa que o Rio das Pedras, todas as ações que a gente pediu para o prefeito não deu continuidade, e só agora, no final do inverno, que vai começar a tramitar a lei na Câmara do Vereador. Só dar uma notícia aqui, Iva, de primeira mão. Mesmo com a ação colocada pela SEB, está acontecendo a licitação da obra da Rua das Pedras nesse momento na Prefeitura de Búzios. Só para os ouvintes ficarem sabendo. Parece um quebra-braço. O prefeito não quer recuar, mas não sei de quê. Não estou entendendo a motivação do quebra-braço de fazer uma reformazinha, uma maquiagem da Rua das Pedras, quando o comércio não está de acordo e não tem condição de aguentar mais um mês fechado, com essa obra no meio. Então, olha a ideia dessa ditadura. Vai ser uma ditadura. Entende? Mano, eu cheguei a te perguntar sobre como você viu o panorama político da cidade. O panorama político, que eu falei, eu respondi à corrupção. O maior problema nosso é a corrupção. Estou avaliando que tem que ser escolhido um candidato que não tem vínculo com a corrupção, que não tem esquema passado. Então, todos esses esquemas lá de empreiteiro, de situação esquisita, que você, quando você olha a fofoca do corredor da Câmara dos Vereadores, um briga com o outro para saber a que licitação ele vai ganhar, arruma um empreiteiro A ou B, que a laranja dele para arrumar uns 30 mil para pagar a campanha dele, isso leva o governo à falência. Isso conlui, empreiteiro. Quer ver uma coisa que aconteceu no Rio? Os hospitais de campanha do governo do Estado. 6 hospitais de campanha, R$1 bilhão nem chegou a abrir. Enquanto 8,5 milhões na casa do secretário de Saúde. Então, será que esse sistema é um sistema falido? Aí, em Búzios, eu penso que escolhemos um candidato, por acaso, eu estou apoiando o Leandro Bob, que foi militar, que é um militar de 20 anos de serviço, jovem, e que pode ser uma grande esperança para Búzios, porque é uma pessoa que não tem passado político, não tinha nem como saber como funciona um governo. A crítica que eu ouvi mudar, não está preparada, não tem formação administrativa, política, mas é um militar de exceção, e se ele consegue montar uma equipe de técnicos que vai responder, e não tem necessidade de ser médico, ele não tem necessidade de ser advogado, não, ele tem que escolher a pessoa certa no lugar certo. E se ele é honesto e que não vai entrar no sistema de corrupção, nós temos como Búzios responder a qualquer crise. Nós temos um orçamento ano que vem de mais de 300 milhões, a folha de pagamento não pode chegar a 55%, 60%, você tem que máximo ser um limite de 40% da folha de pagamento ou liberar um 20% do orçamento do município para investimento. Se nós temos 300 milhões, pelo menos vamos investir 50 milhões por ano na infraestrutura da cidade, mas de uma maneira planejada, desculpa. Deixa eu perguntar uma coisa. Você esteve dentro do governo e empresário do lado de cá a vida toda. Como foi essa experiência? Estar dentro do governo mostra como a máquina funciona e é fácil mudar essa estrutura? Não é fácil. Quando assumi a Secretaria do Governo, foi no último ano de campanha,
e acontecia um surto de meningite. O doutor André, o secretário de saúde. Eu sempre fui minha amiga, porque acho o doutor André um médico fantástico, um médico que nunca erra no diagnóstico. Eu tenho o maior respeito como médico. Tenho uma grande diferença com ele como política. Depois até vou explicar um pouquinho. Eu penso que médico não pode ser um administrador. E eu penso que, quando assumi essa secretaria, li 2 livros, a Lei Orgânica do Município e a Lei de Responsabilidade Fiscal. Quando eu vi o cenário que era na minha frente, eu era ordenador de despesas da dívida anterior, falei, isso é uma responsabilidade que dá cadeia, que dá problema, e eu não quis pagar. Mandei a mensagem na Câmara, para a Câmara autorizar a pagar as dívidas depois que saía da ordenação de ordenador de despesas, porque para mim não era claro como funciona o sistema licitatório, não era claro como funciona o sistema de empreiteiro e de governo, e a experiência, eu saí de lá com uma certeza. Se Buzo não tem um quadro administrativo coerente, sofisticado com o padrão ISO 9001, Florianópolis, algumas cidades, acho que do Ceará, algumas cidades, que é um padrão de excelência administrativa. E justamente o combate à corrupção é fundamental para crescer. Que mata seu país é a corrupção, que mata o Buzo, que com certeza é o conluio que a gente vai encontrar em qualquer situação. Se houver quando é o momento de pagar os empreiteiros, uma corrida de despachar dentro do corredor da Rua que anda com o dossiê para cima e para baixo. Nani, a gente fala muito do Poder Executivo, mas tem uma responsabilidade muito grande também do Legislativo. A Câmara de Vereadores também tem sua responsabilidade na condução da cidade, não é mesmo? Com certeza, mas o que acontece? Hoje as pessoas são candidatas a vereador e uma escada social para entrar numa classe média. Não é uma responsabilidade que você assume para tratar dos problemas que encontra o município. Então, lá, o motor é o dinheiro. Quer ver uma coisa? Se você pegar a história dos vereadores de Buzo, chega lá, troca de carro, troca de mulher e faz a casa dele. Vamos ver. Pode ver. Pode ver. Eu desafio do primeiro dia da Câmara de Buzo. Como é que é o negócio? Quando chega lá, faz o quê? Troca de mulher, troca de carro e constrói uma casa para lá que ele perde depois do divórcio. Deixa eu fazer uma pequena pausa aqui. Agora, na Rede nós voltamos já. É verdade? É verdade?
poder discutir qual é o melhor momento, que o secretário de obras vai estar junto, mas vamos lembrar que a conversa vai acontecer depois da licitação já feita, porque está acontecendo uma licitação agora, nesse momento. Então, a gente não sabe como é que pode ser uma conversa após a licitação já realizada. Você acabou de citar o nome do Armando, que é o secretário de Luiz, que é minha amiga pessoal, tem uma amizade de 30 anos com o Armando. O único que responde a gente, Nani, lá naquela prefeitura. Mas vou fazer um histórico. O prefeito de Búzios pedi à Associação Comercial de indicar o representante do comércio na Secretaria de Turismo. No dia da reunião, ele chegou com o César Doutor, que é o ex-secretário, e ele tentou indicar o César para ser de novo secretário de Turismo. A revolta da associação foi muito grande, e nós indicamos a Armanda, ficamos firmes, e a Armanda ficou o representante do comércio e da hotelaria no governo do André. Só que, no andar da carruagem, a representatividade do Armando está esfarelando, porque não temos nenhuma resposta positiva a toda a nossa sugestão no governo. Essa pandemia, a gente foi totalmente excluída, não teve nem conversa quais seriam as medidas para sair da crise. Não tem. O desprestígio que o prefeito dá para a associação comercial é muito grande. Hoje, eu disse a Armando, é o momento de se posicionar, porque nós temos uma posição muito firme na Rua das Pedras, você é nosso representante. Você vai fugir da sua responsabilidade, Armando? Ou você vai representar o teu colegiado, que é a Associação dos Hotéis, a Associação Comercial, ou você vai ser o despachante do prefeito? A escolha. Mas se você é o despachante do prefeito, você não vai ser mais o representante nosso. Não é possível. Você acha que depois de acontecer a licitação, a empresa ser escolhida, dá para conversar ainda sobre como vai ser? Lembrando que essa obra se estenderia para um outro governo, porque janeiro já é um outro governo. Eu sou sempre em favor do diálogo. Em política, nunca tem ruptura. É a arte do compromisso. Ninguém tem a verdade absoluta. Eu não tenho a verdade absoluta. O meu adversário, o meu oponente, não tem a verdade absoluta. Nós temos que arrumar a situação de compromisso que satisfaça os dois lados. A política é a arte de negociar o tempo todo. Então, hoje, eu mando um recado para o governo, vamos negociar. Nós estamos prontos de novo a sentar na mesa e negociar. E não bota o revólver da nossa cabeça. A gente não tem medo. O revólver tira da mão de você e devolve o tiro. Isso tem que ser claro. Por uma tapa que a gente vai levar, vamos devolver 10. Não vamos aceitar de ser refém ou ameaçado ou pressionado para qualquer governo. Nós temos comércio já há 30 anos na cidade, participando do processo político. Nós estamos abertos a conversa, a diálogo, a compromisso, mas não a ameaça e a pressão. O comércio da cidade não pode viver sob pressão da prefeitura. Tem que ser aliado a prefeitura tem que ser aliado do comércio. Porque uma cidade que 90% de comerciantes tem 15, 20 mil comércios em Búzios. Então, o governo pode ser uma empresa separada por meia dúzia e enriquecer. Tem que ser uma locomotiva do trem Búzios e os empresários no vagão atrás para fazer emprego, para ser um receptivo de turismo, porque 90% da cidade vive do turismo e 10% da prefeitura. Tem duas fontes de dinheiro, prefeitura e empresário. Só que lá parece que a prefeitura é o adversário do empresário, o concorrente tem o negócio dele, o empresário tem o negócio dele. Até agora, sem crise, você diz, bom, que eles se viram na prefeitura, o comércio se vira. Mas lá, a prefeitura quer também entrar no comércio e prejudicar o comércio, não dá mais. Podemos fechar os olhos, os orelhas e o nariz, como se administra a cidade, mesmo sem concordar. E aí, você vem em cima da gente para acabar com a gente? Não tem como. Se você me cola numa parede, vou responder a morrer. Tem uma solução? Estou contra a parede. Hoje, no comércio de Búzios, está contra a parede.
conta vazia, dívida, aluguel não paga, luz não paga, água não paga, fornecedor não paga, e você vai dizer o quê? Vou te fazer uma obra de 600 mil reais para fazer a pavimentação? Ele vai tirar o sapato e vai te dar uma sapata na cara. E você também tem que talvez podemos lembrar, Nani, que quando fala do comerciante, está falando também de uma gama de funcionários, trabalhadores que estão atrelados também a esse comércio. Evidente, evidente. Na próxima reunião, vou levar todos os meus empregados a discutir com você. O maior problema dos nossos empregados é a comida dentro de casa, que está começando a ter falta. Então, como vamos fazer? Como vamos responder a gente que tem 15 anos de serviço da nossa casa? Mais tempo que qualquer funcionário da prefeitura. E que, por ano, não tem 100 reais, não tem mais dinheiro em casa, não tem 50 reais. Você fica aterrorizado. Porque, quer ou não, você tem amizade com esses funcionários. Por exemplo, lá dentro de casa, tem uma mulher que trabalha comigo, 25 anos, tem 3 filhos, vi nascer 3 filhas. Amizade e responsabilidade social. Exatamente. E, por exemplo, dos meus empregados, tem 10 que faz parte da minha família. Um toma conta da Bahia, a Denaí toma conta de tudo que é minha saúde, ele se formou de advogado, porque você tem um processo como vou dizer, de responsabilidade quando você contrata uma pessoa de 18 anos, você tenta formar essa pessoa. Por exemplo, formei enfermeiro, formei corretor de imóvel, formei advogado, formei quase médico. Porque cada vez, quando eu sinto que tem um com potencial, eu boto na faculdade. Você pode entrevistar a maioria dos meus funcionários, eu trabalhei na faculdade, vou estudar. Você tem uma responsabilidade. Não pode viver no meio da ignorância. Essa falência educacional de Búzios é gigantesca. Vou dar um exemplo e um número. Nós temos 2.000 CV de pedido de emprego. Sabe quanto acabou o segundo grau? Tem o segundo grau completo? Ninguém. Tem 2.000 CV de pessoas que não têm segundo grau completo. Isso é uma falência. E não uma responsabilidade só familiar. É uma responsabilidade social de governo. Essa responsabilidade não pode ser colocada sobre a família somente, não. Essa é uma responsabilidade do município, do Estado, do país. Claro. Como a gente, poxa, ver um menino de 14 anos embaixo de uma ponte, ou dentro de um cenário de troca com um fuzil, e pensar que ele é responsável. Ele vai te sobrar matar o garoto. Não é? Que é responsável é a sociedade. Quando você olha que no tráfico você tem garoto de 15, 16 anos, a responsabilidade do tráfico não é da sociedade. Te garanto, viajei o mundo inteiro, trabalhei em zona de guerra, e te garanto uma coisa, a responsabilidade da sociedade de deixar as crianças na rua é gigantesca. Os políticos têm que passar em curso marcial quando isso acontece. Você falou em rua, Búzios já tem morador de rua, né? Já a nossa realidade de cidade, de aldeia já está passando mesmo. A gente tem que estar atento a essas deficiências sociais do município. Vou te dar um número interessante também. Saint-Tropez. Vilarejo, na França, conhecida do turismo, que a gente chegou a ser cidade irmã de Saint-Tropez, no governo do Tonino, e eu que o governo essa imagem. Tem 8.000 moradores. Hoje, 30 anos depois, tem 8.000 moradores. Nós temos 70.000. Então, quando você vai em Saint-Tropez, a população de Saint-Tropez é classe média alta. Por quê? O dinheiro você divide com 8.000 pessoas. Quando você chega aqui, invasão, um comércio predador, você abre qualquer porta de garagem e faz um comércio. Qualquer situação é um comércio que não tem nem estrutura. Você, o lugar de fabricar uma matriz econômica, ou as pessoas vão ganhar, você acaba com a essência, o nascimento dessa cidade, que foi um turismo de luxo. A reclamação todas as vezes que trazemos alguém do município de Búzios para conversar aqui, sempre volta à discussão essa questão do que foi, do que é e do medo do que pode se tornar a cidade a médio e a longo prazo, né?
você fala muito de uma riqueza que a cidade já teve, de oferta de trabalho, de condições de trazer um turista que trazia e distribuía a economia de forma mais adequada no município, e agora essa retração ainda pegou de surpresa, mas que se a gente tivesse se organizado não seria uma surpresa tão negativa, que foi essa crise toda gerada aí pelo Covid-19. Claro que aí a gente entra na questão dos royalties de petróleo e por que os municípios não criaram seus fundos e não guardaram essas reservas. Exatamente. O royalties do petróleo foi gasto de uma maneira qualquer. O motor, sinceramente, me deixa muito triste de ver que a gente tinha uma possibilidade de formar uma população a enfrentar esse século, a enfrentar essa mudança de tecnologia. A gente tinha como fazer isso, porque tinha dinheiro para fazer isso. Hoje, por exemplo, nós temos tudo, o sistema eletrônico, no caixa, no controle, tudo isso. Mas a rede elétrica não funciona direto, a internet é fraca. Cada vez tem um problema. Quando chega um monte de gente em Búzios, que a população aumenta, trava. A carta de crédito não funciona. E quando tem um problema técnico, para encontrar um técnico para consertar, tem um que trabalha para a região inteira, e quando está livre, demora, você passa uma semana sem conserto, 2 dias sem conserto, imagina no verão, no final do ano, trava o sistema, você espera 2 dias para consertar o sistema. Você acaba com um problema gigantesco. É lá que eu falo, precisamos de informação. É uma necessidade de ter uma pessoa formada, que seja no escritório, que seja no caixa, que seja na cozinha, que seja no garçom, porque hoje, por exemplo, o cardápio é o telefone, tem um quadradinho, você pega o quadradinho, e aí aparece o... Então, toda a nossa vida, a gente está entrando numa sociedade virtual. Sem informação? Será que vai ser suficiente? Você chegou a tocar na questão da mulher no município de Búzios, da questão da deficiência do país em relação à educação da mulher, a questão do acesso da mulher, tanto à educação quanto ao mercado de trabalho, mas lembramos que no município de Búzios, a grande parte das famílias são mantidas pelas mulheres, que chegam a ter até uma carga horária de 3 vezes a mais que do homem, em trabalhos informais, é claro. E o momento agora seria um momento de virada, né? Olha, vamos ver. A Câmara do Vereador tem uma mulher. 8 anos. Nunca passou de uma mulher. Então tem 2. Tem 2 agora, sim, 2 vereadoras. Para mim, tem que ter metade-metade. Porque tem mais mulher em Búzios que homem. A mulher tem que ter uma representação muito maior. Eu fui candidato a vereador, tenho 12 anos, fiz uma campanha, acho que eu tenho 300 votos, que não fui. E quando você entra de casa em casa, que me surpreende muito, nas casas da Rasa, da Bela Formosa, encontrei muita mulher com criança, a geladeira vazia e sem marido. Aí, mulher de 20 anos, já com 2, 3 filhos. Você percebe que a responsabilidade da mulher é muito maior que dos homens. E a fidelidade, o compromisso dos filhos, a mulher dá 10 a 0 no mundo. A sociedade vai evoluir se a mulher ganha o seu espaço. Se a gente não sai do sistema patriarcal, que é representado pela força e o domínio, e não para a concertação e o diálogo, essa cidade não vai evoluir. Mas a mulher também não compreendeu ainda o tamanho da força que tem e da necessidade de se organizar. Porque a cultura, a educação, formato você. Esse é o formato patriarcado que leva a mulher a pensar assim e agir assim. Há 66 anos eu não sei o que eu sou. Eu não tenho ideia do que eu sou. Estou tentando entender o que eu sou. Vamos tentar fazer um exercício de metafísica. Quando você nasce, você é o resultado do DNA dos teus pais e dos ancestrais. Você é uma linha ininterrompida da criação até você. Desde o dia que apareceu o primeiro homem, tem uma sucessão ininterrompida para chegar a você. Ou você nasce no Alasca. Quando você abre os olhos, você não tem nem como reagir. Você é um neném de 3 quilos, de 1 hora de vida, e você tem que sobreviver. O teu cérebro trabalha para você e com todas as conexões neuronais ligadas no passado que avisa
o ambiente aqui tem frio, tem o gelo, tem a baleia, tem tudo no ambiente, e a conexão do cérebro vai te formatar. Ele vai te fazer uma pele amarela, vai te fazer os olhos, se chama, esticada, você vai ser pequenininha. Agora, se você nasce na África, você vai ter perna longa, você vai ter a perna preta, porque o sol é muito forte, tem que resistir, o leão. Então, depende do ambiente que você nasce, o teu cérebro vai te formatar. Com certeza. Baseado em informações todas do passado. Do passado, a memória dos ancestrais. Células, fora o ambiente, que também a gente é fruto desse aí, olha bem. Quem somos nós? Aí você sobrevive. Exatamente. Olha bem isso. É muito interessante. Você sobrevive entre a cultura do lugar. O vilarejo, o ambiente familiar, o vizinho. Então, essa cultura começa a te invadir. Depois vem a educação. Uma outra camada de cor em cima de você. Depois chega a 18, 20 anos, você fecha a sua identidade de homem, de mulher, com a terra, com o lugar onde você nasceu. Aí você é do Alasca, você é de Búzios, você é um buziano diferente, você é um brasileiro até morrer, um francês, um corsa. Então, você tem essa identidade do teu ambiente, dos teus ancestrais e da terra onde você nasceu. Só que esse é muito evolutivo. Você começa a viajar, você encontra outra cultura. Quando você se confronta a outra cultura, você tem um despertar da consciência que tem outra possibilidade, outra situação que você não vivenciou. Aí você começa a evoluir. Quando você chega a 55, 60 anos, 66, você percebe que você viajou muito, que a nossa personalidade é totalmente evolutiva. A nossa percepção da realidade ela vai evoluir com o tempo. Na física quântica, a gente diz que o olhar do observador é que muda a realidade, ou seja, a realidade é aquilo que você consegue perceber. Exatamente. Na fabricação da matéria, a observação, a mente universal, a mente humana é uma parte dela, ela tem uma influência muito grande na fabricação da matéria. Mas, quando você chega à minha idade, que você tenta entender quem é você, você tem que ver, será que me conhece de verdade? Por que a gente se mente constantemente? Por que a gente, quando nós apresentamos nós mesmos, sempre é uma mentira, é um disfarce? Nunca a gente é verdadeiro. Você, para entender quem é você, você tem que tirar a religião, tirar a cultura. Você tem que... Aí é um processo de autoconhecimento muito complexo. E vou dar um exemplo. Por exemplo, eu nasci na Corsa, criado na Corsa, igual a Búzios. Quando a minha universidade era Corsa, quando depois estudei na França, me senti corsa francês, depois viajei a metade do planeta durante muitos anos, e como fonte de cultura, o sistema de pensamento começou a mudar. Aí pensei, cheguei no Brasil, me senti brasileiro, gostei do povo, escolhi o Brasil porque eu tinha. Esquecemos de dizer que você é naturalizado brasileiro, sim, sim. Né? E aí, hoje, se você me pergunta, eu moro na Terra, não moro nem no Brasil, nem na França, mas espiritualmente, quando eu penso que eu sou, eu pertenço ao universo. Nessa mudança de tecnologia, onde que a gente vai para uma civilização espacial, que você vai ver na bolsa, todo o disparo da sociedade, das empresas de tecnologia espacial estão explodindo, segundo a China no último mês, porque vamos para uma civilização interplanetária no próximo 30 anos. Então, vamos colonizar o espaço, vamos trabalhar em sistema de inteligência artificial cada vez mais. Então, quando o ponto de observação, se eu estou aqui, estou vendo o mundo plano, mas se eu estou na Lua observando, qual é a nossa impressão de pertence a quem? Então, no fundo de mim hoje, me sente um elemento, uma partícula do universo. Não sei por que legal. Gostei desse bate-papo quântico aqui no final do Eu queria só fazer um parênteses, que foi interessante quando o Nani citou o Alasca, porque, por acaso, o Alasca é um exemplo da boa utilização dos royalties do petróleo. Lá, essa questão que hoje a gente fala de maricado fundo perpétuo de utilização dos royalties começou no Alasca, e cada morador do Alasca, esse bebezinho que nasce no Alasca, que você falou, ele tem direito a uma renda básica.
patrocinada pelo fundo dos royalties do petróleo naquela região. Ou seja, cada morador ele tem uma renda básica. Você pode ficar desempregado porque você tem direito a uma renda básica que é proporcionada pelo fundo dos royalties do petróleo no Alasca. Só porque era uma coisa que acho que não poderia passar, já que a gente começou com o royalty, veio para a questão metafísica, e ele citou o Alasca. Um assunto aqui que é física quântica purinha e tem tudo a ver com a outra Iva Maria, que é a Iva Maria que não é jornalista, mas é também terapeuta, comunicadora. Então, como que vamos? É tudo assim, a gente está aprendendo a se conhecer através de diversas formas. Então, a gente é tudo um pouco. Quem é o Vitor? Vitor é o jornalista, Vitor é o ser, é o homem, a pessoa, é a essência, o que é? É assim, a gente vai fazendo perguntas e encontrando os nossos caminhos. Eu acho que a gente está num momento extraordinário da humanidade. A gente vai passar de um universo para outro universo. A gente vai passar da transformação da matéria à fabricação da matéria. A gente se aproxima cada vez mais de Deus, da criação. Então, hoje, por exemplo, você tem dois tipos de situação, organizacional ou criativa. A situação organizacional da sociedade até os anos 90, ela chegou a sua apogeu, seja nos Estados Unidos, que seja em Singapura. Você vai, por exemplo, Singapura, em 40 anos, fizeram um sistema organizacional extraordinário. Todo mundo tem casa, uma saúde de primeira linha, educação de primeira linha, organizado. Lá, 100% no orçamento de Singapura é por pesquisa do genoma humano, do DNA. Eles entendem que, para não regredir, eles têm que mudar de 360 graus de organização para a criação. Criação e a sobrevivência, entrar no desconhecido, e essa é uma aventura espacial, que o desconhecido nosso de hoje é a aventura espacial. Puxa, É isso aí. depois disso tudo... Acho que fechamos bem, então. Opa, fechamos, né? Fechamos. Vamos sugerir a Busa de entrar no mundo global, de se conectar, porque você pode ser pequenininho, mas se você está conectado nessa universalização, você é tão importante, pequeno que grande. Olha bem, tem um matemático famoso, Geoffrey Chou, ele desenvolve a teoria Bootstrap. Ele diz que é o seguinte, uma teoria muito extraordinária. No acto de criação, não tem força primordial. Da menor a maior, todos eles têm a mesma influência, porque pode mudar o resultado. E quando você está criando, você nunca sabe o resultado da criação. Só que você tem que aceitar o resultado, porque ele está lá. Como podemos melhorar? Então, a música tem que entrar na espiritualidade, na ciência, na conexão. E é isso que eu sugiro para a música. Por exemplo, a próxima ciência é a ciência da consciência. Não vai ter desenvolvimento sem consciência e sem espiritualidade. Isso, com certeza, isso é importante para os próximos passos de Busa, uma abertura da consciência do que nós somos e do que queremos ser. Olha, você pode apostar que nos grandes laboratórios do mundo, a próxima ciência é a ciência da consciência. E assim nós fechamos o frente a frente na estação dessa quinta-feira aí. Vou mandar uma mensagem Nani Mancini, que vai deixar suas considerações finais, claro. Minha condição final para o André Granado. André, levanta o teu nível de consciência. Essa é uma boa mensagem. Vou te fazer um pedido de uma amiga encarecida. Levanta o teu nível Nani, de me consciência. perdoa. Você disse que ia dizer por que um médico não pode ser prefeito. Tem gente que... Quando você vai no médico, a sua opinião vale? Não, do médico que vai. Você nunca vai contradizer um médico. Então, a formação dele é de acertar o diagnóstico o mais preciso possível. De repente, você contrata um segundo médico para comparar, e o médico ele é ditador na sua função, por necessidade. Quando ele se encontra na função pública, depois de 30 anos de experiência, ele é sempre o ditador da função dele. Ele não aceita o debate. Ele tem uma dificuldade de reflexo, de aceitar uma opinião contraditória. Porque na vida dele, do dia a dia dele, não existe. Ele vive dizendo você tem aquilo, você tem que fazer aquilo. Teve uma crise satírica. Ele chegou em casa, fiz 2 injeções, me botou o remédio. Eu tinha que aceitar. Não sabia se vai me envenenar, se vai me salvar. No caso, me salvou, é um excelente médico. Tem um diagnóstico impressionante. Mas você não discuta com ele.
Agora, se ele muda aspecto, eu vou discutir com ele. E, de repente, ele precisa de autoconhecimento dele mesmo para voltar a ser um democrata. Todos nós precisamos expandir a nossa consciência. Gostei da É uma boa mensagem forma de final. finalizar com a teoria do Nani em relação aí ao homem público e às suas funções e sua formação. Então, Iva, chegamos ao final do Frente a Frente da estação, a parceria da 104 FM com a Prensa de Babel. Hoje recebemos Nani Mancini, empresário do município de Búzios. Meu candidato em Búzios, ele é Leandro do Bom. Agora 10h51. Eu viajo, adoro esses assuntos.